o que acontece, por exemplo, quando alguém, mesmo não sendo tão importante, ao receber qualquer elogio, julga-se o maior de todos. Este é um dos pontos fracos do ser humano. Embora seja o modo de agir mais comum, as pessoas de fé devem cultivar sempre em seus corações o princípio segundo o qual, quanto mais sábio, mais humilde. Praticar a humildade. Os últimos. Ensinamentos de Meixo Sama, Evangelho do Céu 1, página 46. Desde antigamente, ouve-se a expressão: os últimos serão os primeiros. Essa máxima, na verdade, refere-se a uma forma de aprimoramento que permite permanecer numa posição inferior, quer dizer, ter uma conduta de vida que não busque o primeiro lugar, mas procure, antes de tudo, manter-se no anonimato, praticando o bem sem muito alarde. Tal maneira de agir é de suma importância para as pessoas que buscam a vivência da fé verdadeira. Frequentemente observa-se em grupos religiosos a falta de humildade, de modo especial entre alguns chefes ou propagadores de doutrinas, os quais alardeiam seus feitos através de grandes propagandas, julgando-se por isso merecedores de honrarias especiais. A atitude correta, porém, deve ser semelhante à da águia que, esperta, esconde a unha, ou como a do cacho de arroz, quanto mais carregado, mais se inclina. Então, orgulhar-se das próprias ações querendo mostrar-se grande sábio, vangloriando-se de tudo, sempre produz efeitos contrários. É o que acontece, por exemplo, quando alguém, mesmo não sendo tão importante, ao receber qualquer elogio, julga-se o maior de todos. Este é um dos pontos fracos do ser humano. Embora seja o modo de agir mais comum, as pessoas de fé devem cultivar sempre em seus corações o princípio segundo o qual, quanto mais sábio, mais humilde. Muitas vezes acontece de alguém que trabalhava em serviços comuns, vivendo como a maioria, nas camadas mais inferiores da sociedade, de repente passar a ser chamado de mestre. Mesmo nessas circunstâncias, a atitude de humildade deve permanecer. Essa é uma forma de aprimoramento constante, através da qual o fato de manter-se numa posição inferior não significa menosprezo. Frequentemente, nessas ocasiões, a pessoa fica, de início, contente e até vaidosa por parecer importante. Com o passar do tempo, entretanto, esse sentimento intensifica o desejo de ser visto como tal e, a partir daí, acaba desagradando aos outros, sem que ela própria perceba o seu comportamento tão inadequado e causador de insatisfação aos demais. Deus não gosta nem um pouco de vaidades. Preciosa é para ele a virtude da humildade, de modo especial, quando praticada por aqueles que possuem certo nível cultural, demonstrando, assim, educação e respeito pelo semelhante. Muitas vezes observa-se, especialmente em logradouros com grandes aglomerações, ou ao se tomar trens, bondes, ônibus, pessoas cometendo atos de grosseria, empurrando os outros, querendo sentar-se nos melhores lugares por se acharem os mais importantes. Todas essas atitudes de orgulho revelam uma espécie de comportamento possessivo e monopolizador,
bastante desagradável. Em contraposição, para se criar uma sociedade harmoniosa que satisfaça a todos, torna-se necessário manifestar sempre ideias democráticas, por meio das quais o direito de cada cidadão deve ser respeitado. Contudo, como pode ser observado através dos fatos, quase nada se alterou desde os primeiros tempos até os dias de hoje.